tecnicamente, de acordo com a medicina, com a psicologia, ela é formada por 3 sintomas, que é atenção, referente a déficit de atenção, impulsividade e a própria hiperatividade. A definição dela é a junção desses 3 sintomas. Agora, popularmente, é aquela criança que não para quieta, é aquela criança que tem um formigueiro nas calças, que é o bicho carpinteiro, né? É uma criança que ela está sempre mexendo as mãos e as pernas nervosamente. Ela age como se tivesse sempre algo mais importante para fazer. Então ela é refém do presente, ela não consegue ficar presa na própria situação. É mais difícil para ela a concentração. O que é interessante é o seguinte, toda criança é agitada. Toda criança, isso faz parte da saúde. O pior diagnóstico que uma mãe e um pai pode receber é de uma criança que não se mexe, uma criança que não chora. Então, evolutivamente, de acordo com Darwin, de acordo com a teoria da evolução, um ser que reage ao meio rapidamente é um ser que está preparado para sobreviver, né? Então, a rigor, a hiperatividade não é uma doença. Ela passa a ser uma doença quando o indivíduo passa a sofrer com isso. Ele passa a perder o autocontrole. É quando ele tem dificuldade para fazer tarefas simples. É um indivíduo que ele tem facilidade para fazer coisas difíceis, porque ele funciona no sistema on-off. Ou ele está totalmente aceso, ou ele está apagado. Ele não consegue agir no meio termo, naquela tensão que é a tensão que nós temos no nosso cotidiano, né? Então, ele age muito bem sob pressão. Quando há um desafio, ele desanda, assim, ele vai, ele se motiva, ele não mede esforços, ele age muito bem, dorme pouco e tal. É o que se chama de hiperfoco, ou seja, ele tem uma hiperatividade mesmo, ele está super focado, então são ótimos líderes para tarefas difíceis. Mas o sofrimento consiste no quê? Em tarefas simples do cotidiano que ele se perde, ele esquece a chave mais do que o normal, ele esquece, não presta atenção nos detalhes, no que o outro diz, senha, eles trocam. Então são coisas pequenas, ele vive entre a genialidade e a imbecilidade, no sentido mais pejorativo da palavra. Então é normal que crianças, eu trabalho com crianças, trabalho com adultos, que têm uma forte autoestima muito abalada. Ele não tem a certeza de ser muito inteligente ou pouco inteligente, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque para ele é mais fácil fazer coisas difíceis do que fazer coisas fáceis. E qual é a explicação para isso? E ele passa a pensar o seguinte, será que eu tenho algum problema mental? Será que eu sou louco? E aí que vem o preconceito. Porque fica a questão, não, você tem preguiça, porque quando você quer, você faz. Quando você está motivado, você faz. Mas não é assim. Mesmo o esforço demanda um grande esforço. Por isso que são crianças que, quando desafiadas pela professora ou pelos pais, elas andam bem nas tarefas. Mas quando estão naquela questão normal, elas se desmotivam, elas, não tem, elas logo perdem o interesse. A união de forças. O pai e a mãe estabeleceram um vínculo de amizade com as professoras da escola. Então, a união dos adultos é essencial para a reabilitação da criança, principalmente a reabilitação afetiva. Porque tendo o mesmo discurso, da mesma forma que o pai e a mãe, é importante que elas tenham o mesmo discurso, a mesma ordem objetiva e clara dentro de casa, é importante também que essa criança, quando vá para a escola, tenha a mesma orientação. O que acontece para a criança? Vamos imaginar que nós somos crianças e que os adultos são pessoas grandes. Vamos imaginar com a cabecinha da criança. Ela olha aqueles adultos, cada um fala uma coisa. E uma coisa muito distante da realidade dela. Ou a mãe fala demais, é aquela coisa verborrágica, e o pai é ausente, porque a mãe fala demais, o pai é ausente. Aí chega na escola e há um outro adulto, um outro ser grande, que grita, que faz chacota, que não raro humilha ele na frente dos outros. A terapia do medo é uma antiterapia, né?
Mas pior do que isso, pior do que a punição, é a falta de entendimento entre os adultos. Cada adulto fala uma coisa diferente para a criança. O que ela entende? Se eles que são adultos, cada um faz a própria lei, isso me dá o direito de eu fazer a minha própria lei. Ouça a professora do seu filho, ouça o professor, por causa do universo de comparação. Se as professoras fossem tão erradas, eu vejo que às vezes elas são erroneamente punidas, né? Pelos médicos, pelos profissionais de saúde, pelos especialistas. Mas está dando diagnóstico? Intuitivamente, sim. E eu posso dizer, a maioria acerta. Então, leve em consideração o que a professora está falando, porque ela está ajudando a criar o próprio filho, né? Mas ela deixa o filho dela em casa para cuidar do filho dos outros, né? A hiperatividade que não é tratada na infância, que é negligenciada na infância, na população de baixa renda, o que a gente vê? Que ela é piorada. Então, geralmente, vai para distúrbio de conduta, que é delinquência, aí vai para comportamento de delinquência, envolve roubos, envolve mentiras, envolve agressão, que é o bullying, né? Geralmente, para classe média alta, como é mais proibido a questão da manifestação do comportamento agressivo, né? Então, essa agressividade ela é embotada. Então, vai para o transtorno de ansiedade, são crianças extremamente ansiosas. Você vê a mãozinha, a unha toda ruída. Né? E tem pais e mães que chegam assim, puxa, mas rói até a unha do pé. De tanta ansiedade. E há um outro fator que para mim é mais grave do que a ansiedade, que é a depressão infantil. Porque a depressão, até você descobrir a senha que a criança tem, é difícil. Tem que desenvolver um grande vínculo de confiança. Porque ela não abre a guarda, ela se fecha no seu próprio mundo. Então, e aí você soma isso na adolescência, com o fácil acesso às drogas, bebida alcoólica, droga. Né? Nos Estados Unidos tem as festas de remédios, porque eles entendem que remédios não fazem mal, por isso que são vendidos na farmácia. E aí vira uma bomba atômica, né? Uma vez que se motiva a criança, uma vez que se diz, olha, realmente pode haver um problema, mas esse problema tem solução. É como um cisco no olho. Incomoda? Incomoda, mas não vai te impedir de enxergar. Agora, o que é importante para você superar isso? Colocar a questão da hiperatividade como um desafio. Você ter disciplina, você ter mais auto-organização. E você vai ter que lutar com o seu próprio cérebro. Quem será que vence? Você ou o seu cérebro? Então eu coloco a coisa muito no jogo. E treino muito a liderança das crianças, porque são crianças muito líderes. Então, nas escolas, eu saio com 5, 6 crianças hiperativas. Depois que nós exploramos toda a sala, porque são muito criativas, a gente sai e a gente faz revezamento de liderança. Então, são crianças que têm um potencial de altruísmo muito grande, mas por causa do estigma, do preconceito, elas ficam o quê? Embotadas, né? São mal orientadas. Então, isso que é o ruim, é um desperdício, né? Então, a questão que eu vejo é o seguinte, tem que enriquecer a autoestima da criança e não levar a hiperatividade como doença. Ela não é uma doença, ela é uma síndrome, sim. Eu não falo de hiperatividade como doença, eu falo hiperatividade eficaz. E eu não me medico. Isso é uma outra questão. Ah, você se medica, você toma medicação? Não, eu não sou contra a medicação, eu sou contra o abuso da medicação. Porque mesmo com a medicação tem que haver uma reeducação. E reeducar é mais difícil do que medicar. Né? E o meu papel como terapeuta é esse. Eu entendo a hiperatividade não porque eu sou hiperativa, mas porque eu estudei. Há 18 anos eu estudo diariamente a hiperatividade. Então é isso que me faz ser autoconfiante. E diante do que a gente pode construir, a doença fica desse tamanho.